Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Paradireito, segundo a Enciclopédia da Conscienciologia, é a ciência aplicada aos estudos do conjunto de normas, princípios e para-leis, as manifestações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, na vivência e para-vivência da mega-fraternidade. Para-direito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Eu sou Maria Madalena, sou voluntária da Juriscons, e hoje temos a honra de receber no nosso programa convidado, o professor Félix Wong. Tema de hoje, autopacificação e parapolítica. Seja muito bem-vindo, professor Félix. Fique à vontade para se apresentar e dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Ok, muito obrigado aí, Maria Madalena, pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir, porque assim, a parapolítica não é minha especialidade, eu estou aprendendo. Aliás, desculpe, eu tenho que me apresentar, né? Perdão. Então, meu nome é Félix, eu sou engenheiro por formação, engenheiro de telecomunicações, tenho mestrado na área, trabalhei muito tempo em duas grandes empresas, Furnas e Embratel. Conheci a Conscienciologia na década de 90, mas só me tornei realmente voluntário, de fato, no início da década de 2000, né? E a partir daí não parei mais. Então, sou professor, sempre voluntariei no IPC, então sou professor já desde essa época, IPCOM desde 2008, e estamos aí, o que a gente puder ajudar, vamos em frente. Sim, esse tema é muito importante atualmente por conta de tudo que tem acontecido no mundo, né? E pela sua experiência também com a fundação do Laboratório da Paz, lá em Saquarema, e aí por isso nós pensamos em convidá-lo e fazer essa relação. Perfeito. Então, Então, eu posso aprender com vocês também um pouquinho, né? Que não é a minha área, né? Mas eu só dar uma visão rapidinha que, como eu fui coordenador do IPC na última gestão, por 4 anos, eu tive que aprender muito sobre parapoliticologia. Então, vamos em frente. Muito bom. Então, o senhor pode começar explicando para a gente o que é autopacificação e parapolítica? Na verdade, eu acho que as duas coisas são intimamente ligadas, né? Porque a autopacificação é você saber qual é o teu gargalo, qual é o gargalo da vez, para que te tira a paz, que deixa você, pega na sua conflituosidade, né? Na sua anticonflituosidade, melhor dizendo. E então, e isso demanda, tem tudo a ver com autopesquisa, e essa autopesquisa é que vai trazendo quais são os seus desejos, quais são os seus gargalos, o que pega em você, né? E só assim, porque o que acontece? Só com a autopesquisa em dia, pelo menos em curso, é que te permite você entrar mais em afinização com a equipe extrafísica. A gente está falando para, né? Sempre falando para, então a gente está falando multidimensionalmente, existe uma equipe extrafísica que se afiniza contigo. O pulo do gato, se é que a gente pode dizer, é a gente entrar em contato com a equipe extrafísica cosmoética de amparadores afinizados com o trabalho. E você só consegue fazer isso se você tiver devidamente atualizado com relação às suas reciclagens. E isso muito simples, né? E até uma provocação que a gente faz. A maioria dos acidentes que a gente vê de muitas personalidades é que a pessoa não teve a sensibilidade de verificar que a equipe extrafísica dele mudou. Mudou da equipe extrafísica de amparadores para sei lá, guia cego, coisa parecida. Isso fica muito claro, por exemplo, no pessoal dos médiuns de cura. Quase todos os médios de cura mexem com muita energia, muito ectoplasta, né? São muito ectoplasta. Então, quando há uma mudança de equipe extrafísica e a pessoa não percebe, vem um acidente. Mas, assim, voltando, então, ao ponto, então, você entrando em sintonia com a equipe extrafísica, você entra com ideias mais avançadas para exercitar mais a parapolítica, porque eu entendo que a parapolítica
é um aprendizado perene, né? Porque nós vamos sempre, cada vez mais, à medida da nosso trilhar evolutivo, iremos cada vez mais conviver com mais consciência, esse é o processo, e até chegar lá no serenismo, né? Então, o serenão é super expert da parapsicologia, então a gente tem que aprender mesmo, né? Então, tem que aprender a lidar com isso, e que eu acho que a parapolítica, no meu entender, tem tudo a ver com paradiplomacia e tem tudo a ver com articulação política. Mas é isso. Hoje mesmo eu reparei que, por mais que eu tentasse manter uma tranquilidade e uma pacificação na conversa, mas a falha na autopesquisa pega, porque é física a reação que a gente tem quando a gente sai do eixo, né? E às vezes é difícil a gente conseguir passar por cima disso para tentar manter uma tranquilidade. Eu acho que a base de tudo isso é que a vida ensina, né? Então, onde pega no nosso gargalo, a vida sempre vai nos ensinar. Enquanto a gente não fizer reciclagem, volta e meia a gente vai ser confrontado naquele gargalo, né? Então, nós temos sempre o gargalo da vez. Pode ser desde uma timidez até posicionamento, enfim, é onde o gargalo vai pegar para a gente, né? Então, a pesquisa de dia é isso, você saber que existe aquela dificuldade, mas você tenta administrar, tenta exercitar, né? Tudo é passível de ser reciclado, uns mais difíceis, outros nem tanto. Acho que é isso. Em termos de para-direito, também, assim, a gente ter esses sentimentos ruins e manifestar essa energia mais prejudicial, mais bélica, depois causa uma interprisão ali que a gente precisa ajudar a limpar, né? É, Porque nossa manifestação reverbera em na tudo. verdade, eu acho que o grande desafio dessa nossa dimensão intrafísica, a gente vai falar várias vezes isso, é justamente você se manifestar com corpo humano, né, corpo de bicho, né, que tem instintos, desejos, que são extremamente necessários, porque você tem que andar na rua e dar um pulo se vê um carro, você tem uma ação instintiva muito rápida para te salvar, é super importante isso. No entanto, essa reação de bicho nas outras tratativas às vezes pega, né? Se você não se cuida direito, aí fala bobagem, é agressivo, enfim, é um aprendizado, né? Mas então a paz tem a ver com a ausência de conflito? Como funciona isso? Na verdade, eu acho que não é bem assim, né? Isso aí, chegar na paz absoluta, é uma coisa inimaginável para a gente. Sempre teremos conflitos. Na verdade, o que a gente tem é uma espécie de pseudo-harmonia, como se fala, né? Então, é o que acontece nas nossas famílias. Eu costumo brincar, dizer que não existe família simples, né? Ninguém tem família simples, né? A pessoa que tem família simples, eu sempre digo, ou está mentindo, ou é muito míope, porque aí eu vou puxar outro assunto, né? É o processo, porque assim, a maioria das pessoas que abraça o processo da conscienciologia e leva à frente, a gente considera que a pessoa é intermissivista. Então, ela tem tem um pouquinho a mais no sentido de conhecimento e que ela toma para si como aquilo, um modo de vida. Então, se a pessoa é intermissivista, pode tranquilamente se afirmar que o intermissivista ele não tem moleza, ele é colocado numa família que ele cai de paraquedas naquela família, aí tem uma hora que todo intermissivista olha assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Isso é um bando de doido, cara. Aí é irmão, tio, pai, mãe. E aí, mas qual é a diferença? É que o intermissivista veio para fazer assistência. Até cair essa ficha, leva um certo tempo. Leva um certo tempo, mas é um estranhamento muito grande mesmo, né? Caramba, o que é isso? Bando de doido, que eles valorizam, eu não valorizo, e assim por diante, né? Mas tá tudo sob controle. A ideia é exatamente essa. Como é que você vai melhorar um grupo se você não fizer isso, né? Sonho de consumo, cair numa família de desperto, isso não existe. Isso não existe, isso é brincadeira, né? Então assim, voltando aí à ausência de conflito, isso não existe no nosso nível. Existe uma pseudo-harmonia e a gente tem que lidar com a vida como se fosse um jogo de xadrez, buscando contemporizar, acertar aqui, reconciliar ali, e
para o intermissivista, o ideal é que ele faça tudo aquilo que a gente já falou, que é a autopesquisa em dia, para se afinizar com a equipe extrafísica. Quando você entra em sintonia com a equipe extrafísica, é que as coisas começam a funcionar. E aí é o que a gente chama assim, tem algum grau de egocídio, né? Então, as pessoas já pegam o ego dela, já entende que existe uma coisa maior e começa a trabalhar em sintonia, né? Então, isso é uma coisa fantástica, que eu acho que todo intermissivista deveria almejar, porque a equipe extrafísica, quando você entra em sintonia, brotam as ideias no tempo certo, na hora certa. Só que não é fácil. A gente está falando de paz, não traz muita paz, não. Por quê? Porque é muito trabalho que tem pela frente. É muito trabalho. Porque como a equipe extrafísica pensa assim, muito tempo à frente, à medida eles vão te dando ideias e você vai ter que correr atrás. Então não é muito simples, não. Mas tudo bem, eu acho, mas é muito legal, né? E falar sobre paz dá trabalho, né? Geralmente, quando a gente se prepara para falar sobre paz, a véspera ou o mesmo dia sempre acontecem algumas intercorrências que parece que nos testa, né? Paz na verdade, qual é o problema, o desafio? Que paz é uma palavra guarda-chuva, é o bônus. Quem que não quer ter paz? Todo mundo quer ter paz. Mas a palavra guarda-chuva não dá o caminho das pedras, né? Você quer quer o bônus. Aí o ônus qual é? Não sei, cada pessoa tem o seu ônus, né? Então, e paz não tem nada a ver com aquele desejo que a gente faz no final do ano, né? Muita paz, muita tranquilidade e tal. A gente deseja, mas a gente se proforma. A paz exige muito trabalho, né? Muito trabalho, não é nada simples. Então, assim, mas não tem outra saída. Eu acho que é, a forma que a gente tem de sempre reconciliar, trabalhar, fazer trabalhar a nossa autopesquisa. Até tem uma coisa que está meio fora de moda hoje em dia, que é justamente o processo do autoconhecimento, da autopesquisa, mas ele é ultra necessário. Por quê? Porque senão você não tem paz. Quem não se conhece minimamente, intimamente, ele é presa fácil de qualquer coisa, né? Se você não tem segurança, mínima segurança do que você é, quais são os seus valores, você vai ser vítima de tudo que é externo. Então, e infelizmente é uma coisa cada vez mais frequente, né? Porque assim, as novas gerações, parece papo de velho, mas assim, que as novas gerações não refletem, né? Todo mundo vai. Quem é que tem a resposta? Doutor Google. Não refletem. Então, tudo, e é justamente o antiparadigma consciencial, né? Tudo é externo. Você tecla um negócio, opa, Google está falando isso que é bom, então isso é bom. Então, isso é anti-paz íntima, né? A reflexão tinha que voltar à moda para as pessoas introjetarem mais, pensarem mais. Eu acho que é isso. Então, nesse sentido, o professor falou sobre conectar com a equipe de amparo, né, de amparadores. Mais alguma técnica para ajudar a gente a lidar com impaciência e intolerância? Esse é um belo desafio, né? Eu acho que assim, dentro da conscienciologia, a gente diz assim, o sonho de consumo é que o mental soma prepondere. Por quê? Porque o mental soma é o corpo do discernimento, que ele é o único veículo que te permite ser proativo. Os demais são reativos. Então, por isso que o pulo do gato é o mental soma. O mental soma ele preponderar. Mas assim, vamos pegar no dia a dia, não vamos teorizar muito não. Então, por exemplo, eu, por exemplo, detesto ir no dentista, né? Eu sou meio traumatizado de ir no dentista, mas eu vou. Por quê? Porque o mental soma fala para mim, como se o mental soma falasse para os demais veículos, você vai, cara, não tem saída. Eu detesto, porque eu faço limpeza, né? Sangra, dói, o cara enfia aqueles ganchos, né? Então, mas tu vai, né? Então você tem que aprender uma coisa. Num dia frio, estou na minha cama, eu me dá vontade de não levantar, mas eu já preparo tudo, eu preparo a armadilha para eu mesmo, né? Você vai sair, vai ter que dar sua corridinha e tudo mais. E tem outras coisas, por exemplo, um exemplo que eu uso sempre, por exemplo, você tem que ser inteligente com você mesmo. Então, o exemplo mais claro que eu acho é o seguinte:
todo mundo já é bem popular, você não fazer compra de barriga vazia, por exemplo. Tá certo? Como é que você faz compra? Você vai comprar alguns itens, você come alguma coisa, faz a sua listinha e vai fazer compra. Agora, se você esquecer, entrar de barriga vazia no supermercado, vai comprar um bando de tralha. Né? Por quê? Porque o teu mental-soma está sendo subjugado pelo soma e pelo psicossoma. Né? Você, na verdade, o instinto de comer vai estar louco de fome e você vai comprar um bando de tralha. Então, o mental-soma para preponderar, você tem que ser inteligente com você mesmo. É isso que eu queria dizer. Então, na verdade, nessa dimensão, o que nos protege, que é o instinto, também nos atrapalha em muitas ocasiões, que é o processo do bicho, né? O processo do bicho. Então, eu acho que é isso. Não sei se respondi. Muito bom. Então, conexão com os amparadores, autoconhecimento e trabalhar a favor, como que foi o terceiro? Na verdade, o mental soma, né? Você ser estratégico. Para você fazer o teu mental soma preponderar, você tem que se conhecer mais, por isso que é importante a autopesquisa, e preparar, né? Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que malham, que eu conheço, por exemplo, malhação é uma coisa mais fácil de entender. Um colega meu, ele fala, bota tudo em fila. De manhã acorda, ele pega uma coisa, sai. Quando vai ver, está na rua. Então não tem saída. Então ele faz tipo um hábito para ele se enganar, entre aspas, né? Então é assim, a gente tem que... Esse é um outro macete, né? É criar o tal do hábito, né? O hábito que é fantástico, porque assim, isso aí tem a ver com mental sono, tem a ver com o nosso jeitão, né? A gente já sabe que o hábito, ele é criado por cada um de nós, temos hábitos bons e ruins, né? Os hábitos bons, tanto faz, qualquer que seja o hábito, é um cacuete, vamos dizer, digamos assim, que a natureza criou para você economizar energia. Em tese é isso, economia de energia. Então, por quê? Você não tem que pensar, quando vai ver, já está fazendo. Então, você tem que ser inteligente para criar o hábito bom para isso. Que aí você engana você mesmo, você está fazendo as coisas por osmose. Você vai fazendo, quando vai ver, já fez, né? Então, outro dia eu estava vendo até uma pesquisa, uma entrevista com o Drauzio Varela, né, o famoso médico aí. Ele mesmo falou, quando eu malho, eu não sei quantas décadas, mas eu não tenho prazer. Meu prazer é saber quando eu tomo o meu banho, quando acaba a malhação, entendeu? É porque ele se força, né, ao processo. E assim somos nós, né? Então... Isso aí. Bom, vamos para a nossa pensata sobre renovação, segunda edição, página 1726. A cosmoética destrutiva, na politicologia, é promovida com a substituição dos usos, costumes, tradições, tabus e idiotismos culturais no rumo da holocognologia e da paradireitologia. Exatamente o que a gente estava falando, né? Da gente mudar hábitos em favor de hábitos melhores, né? Sem dúvida, porque a mental soma, o nosso estudo e as pesquisas mostram as casuísticas, as pessoas que vivem mais com maior saúde são assim. Então, todo mundo conhece pessoas que contrariam isso e dessomam, morrem muito mais cedo. Então, a gente tem que saber se preservar, porque essa vida assim, tem muita oportunidade, né? Falando um pouquinho de conscienciologia, a gente não tem certeza se numa outra existência a gente vai encontrar conscienciologia de maneira tão bem estruturada. Então, aproveitar essa oportunidade mesmo, né? Então... Verdade. Bom, vamos fazer agora uma pausa para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI AM 1320, pelo Facebook Sempre RCI e pelo YouTube no canal da Paradireitologia. Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito.
Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Félix Wong, e o tema autopacificação e parapolítica. Professor Félix, como a busca pela paz íntima contribui para reduzir belicismo no planeta? Isso é uma dúvida que assalta todo mundo, né? Mas, puxa vida, uma andorinha só não faz verão, como é que é isso, né? Mas, assim, não tem saída, porque se a gente parar e pensar, o processo paradigma consciencial é exatamente isso. Você tem que ser cobaia de você mesmo e começar a se pesquisar, né? Por exemplo, quando a gente começou a falar do Laboratório da Paz, a gente começou a pesquisar justamente o belicismo, né? Eu costumo brincar, mas não é brincadeira, disse que eu me achava uma gente boa pra caramba, sabe? Aí comecei a pesquisar o belicismo e disse, caramba, como é que você é agressivo no dia a dia, nos pensamentos, no trato, sabe? Então, nós somos muito bicho ainda nas reações. Então, aí você começa a criar um simancol, né? Você diz, poxa vida, não é bem assim, então. Ou seja, você tem que se pesquisar, tem que ver qual é o teu gargalo, o que te tira do sério, né? O que faz você virar bicho, né? Então, isso é vivência na veia da autopesquisologia. Se você não fizer isso, voltamos àquele paradigma anterior. Alguém, pode ser Deus, pode ser o que, vai dar um jeito nessa humanidade. Alguém vai trazer paz ao mundo, né? Eu não, né? Eu não preciso, porque eu sou pobre, humilde, servidor. Então, senão a gente não regride. Então, você tem que introjetar mesmo, dizer, o que eu faço, qual é a minha parte, né? Senão você acaba terceirizando. E, assim, para nós, intermissivistas, isso aí é terrível, é uma regressão terrível, porque justamente o processo do intermissivo, que a Conscienciologia trouxe, é para justamente aproximar a equipe extrafísica da equipe intrafísica. Trabalhar ombro a ombro com os amparadores é isso. A reorganização extrafísica, em tese, serviria para isso, juntar as duas dimensões, afinizar cada vez mais as duas dimensões, não haver uma separação tão grande. Então, você trabalhar ombro a ombro com a equipe extrafísica exige uma série de reciclagens, né? E a principal é o processo da autopesquisa mesmo, de você se conhecer melhor, de você dar o primeiro passo, de não se vitimizar e assim por diante, né? Então, eu acho que é por aí. Assumir o nosso para-dever, né, e assumir a responsabilidade, as nossas forças, as nossas experiências, tudo que a gente pode contribuir, né? Porque E esse assim, senso de fazer a diferença, né? porque o que eu penso? O que é juntar o extrafísico no intrafísico? Os amparadores, eles pensam assim, você é eu amanhã, né? Que o amparador vai ressomar e diz, pô, você tem que dar certo, cara, porque eu também quero dar certo. Então, assim, eles precisam, quer dizer, não é só porque amparador é cosmoético, não, porque realmente ele torce, porque ele sabe que amanhã ele vai estar na mesma condição muito semelhante à nossa, com um corpo de bicho, e vai procurar se manifestar da forma mais coerente, cosmoética possível. E não é fácil, porque essa dimensão daqui é um rolo compressor, né? Então você ressoma, cai numa família, numa cultura, num país, e começa lá do zero. E aí, para recuperar os tais dos cons, para chegar eu tenho até um termo que eu uso, a você deixar o seu ego intermissivo aparecer, não é fácil, não é trivial. Porque você tá todo domesticado para se manifestar conforme a cultura da tua família, do teu país, né? Então, essas ideias mais avançadas ficam meio que soterradas. Então, como é que a gente faz para aparecer isso, né? Porque o tal do ego intermissivo, aí sim, é pensar como consciência, como se fala, né? Mas enfim, isso tudo começa por você, não tem saída. Conforme o professor foi falando, eu fiquei pensando assim, se a gente não tem paciência com os nossos contemporâneos, mesmo a gente estando com as mesmas dificuldades e vendo, né, sentindo como o processo é difícil, imagina a gente no extrafísico pensando, mas o que eu faço para essa pessoa lembrar que eu existo, né? Se comunicar.
porque a gente está aqui nesse É. rolo compressor e às vezes esquece de conectar, né? Não, assim, eu tenho uma metáfora que é a minha predileta, né, com relação à equipe extrafísica e equipe intrafísica. A minha metáfora, que eu uso muito, com associação de ideias, é o filme Apollo 13. Apollo 13 você deve ter visto. Os três astronautas estão indo para a Lua, para pousar na Lua, aí acontece um acidente. Acontece um acidente, explode um negócio de um tanque lá, e eles têm que voltar, retornar para a Terra. Eles pensam assim, a gente está lascado, acabou. E esse é o fato real mesmo, aconteceu, né? E eles só conseguem retornar ao planeta Terra, sã e salvo, porque eles se comunicam e entram em sintonia com a equipe de Terra. Fazem uma série de gambiarras, adaptações para poder voltar. Então, eu gosto muito dessa metáfora, porque os astronautas somos nós, com o SINS. E a equipe de terra são os amparadores. Por mais que os amparadores saibam das coisas, não adianta se não entrar em sintonia com a gente. Então, a gente tem que entrar em sintonia para as coisas poderem andar para frente. Então, assim, tudo isso, impaciência, tudo isso, isso é lícito, é normal, mas é um aprendizado que a gente tem que ter, e tem uma palavra que o pessoal geralmente não gosta, mas eu gosto, que é ultra necessária, se chama tolerância. Você tem que aprender a tolerar as coisas, né? Até chegar na intercompreensão, mais à frente, né? Mas, antes de tudo, você tem que tolerar. Em tempos tão difíceis como hoje, volta e meia a gente vê um noticiário de intolerância, né? Mas, assim, é um aprendizado perene. Eu acho que não tem saída, não tem saída. Eu acho que algum dia, se a gente quiser chegar perto do universalismo, a gente tem que aprender a tolerar para depois compreender a pessoa, né? Pessoa, consciência. Sim, e a relação de paz com justiça, como o professor vê? Se a Na paz verdade, com justiça sem justiça? eu acho o seguinte, eu acho que realmente, assim, a turma aí da paradireitologia está certa. Eu acho que não existe paz sem justiça. Inexiste. Não tem como, não tem como. E, assim, uma vivência assim, bem clara é um condomínio. O condomínio tem uma lei maior que se chama convenção, justamente para evitar os rolos, e tem rolo de vaga de garagem, lixo, ruído e outras coisas. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas, assim, geralmente os condôminos, eles querem seus direitos, mas dever não é bem assim, né? Então, viver em condomínio em harmonia é o máximo, né? Então, é o máximo, com o vizinho que joga lixo assim, que faz ruído e tal. Então, eu acho que isso está na... A gente fala para a política, parece uma coisa distante, mas não é, tá? A gente tá do nosso lado, né? Então, essa é prática do nosso lado. A gente fala de cosmoética. Então, por exemplo, só abrir um parênteses aqui, que a minha dupla, né, me contou que é uma coisa que eu já desconfiava que acontecia, mas para mim é um espanto. Então, outro dia, ela foi fazer exame de sangue, né? Você sabe que exame de sangue tem que fazer em jejum e tudo mais. Saiu para o laboratório daqui perto daqui de casa. Ela falou: você sabia que a maioria do dono de cachorro não recolhe o que o cachorro faz de madrugada, porque não tem ninguém olhando? Então, é na veia, entendeu? Às vezes não tem ninguém olhando, opa, vou deixar lá. Tem gente olhando, vou recolher. Então, é isso. É verdade. E como o professor falou antes, né, é praticamente impossível a gente alcançar a paz nesse planeta, nesse momento, nessa condição, porque realmente a vida, do jeito que a gente a conhece hoje, não é justa, né? Não é justa. Não, não, realmente assim, mas aí já vem outra. Assim, não é nada simples. Por quê? Porque a gente não tem uma cosmovisão do processo, né? Então, a gente fala que, primeiro, que nós somos imediatistas. A gente quer logo, saber logo. E segundo, que a gente tem muito processo da síndrome do justiceiro. A gente fica indignado e, por nós, a gente acabava com aquela injustiça que a gente está vendo. Mas a gente não sabe os meandros do tempo, do que vai acontecer. A gente tem muito impaciente, né? Então, por isso que tem aquele ditado, né? Há males que vêm para o bem. Então, tem muita coisa que acontece, uma roubada para você, aí mais à frente você vê que aquilo te poupou de outro dissabor. Então, assim,
nossa visão é muito imediatista, né? Então, por isso que eu acho que isso também piora um pouco, né? Mas a gente tem que ter em mente aí o que a gente fala do fluxo do universo, né? Então, você tem que trilhar o fluxo do universo. O que o universo te aguarda, te reserva para você, você não sabe. Mas o ideal é você trilhar esse fluxo do universo. Então é aquele negócio, é a mesma coisa, né? Voltando à família, tá? Eu gosto muito de família porque família nos afeta muito. Então, tipo assim, você cai, mas que injustiça nessa família, tal, bando de doido. Não, peraí. Você estava lúcido quando aceitou entrar nessa família. Caiu no teu colo, cara, vamos trabalhar junto nesse negócio. Então, geralmente as pessoas se vitimizam muito, sabe? Não, não, tal, ninguém me compreende, eu vou sair daqui e tal. Então, não, caiu no teu colo para fazer alguma coisa, né? Então, nós somos muito bom de reivindicação, de para-direito. Um para-dever, deixa para depois. Verdade. Então, a gente tem que trabalhar melhor o conceito de justiça, né? O que é justiça Isso, de verdade. perfeito. Professor Félix, como é que foi a dinâmica grupal ali para a instalação do Pacificário, desse laboratório de paz em Saquarema? Isso aí, na verdade, foi uma epopeia, né, de até sem exagero, porque o professor Waldo, ele escreveu em 2006, 2007, escreveu o Homo Sapiens Pacíficos. E, na época, os professores do IPC estavam lá, ele entregou um exemplar para os professores do Rio de Janeiro, especificamente, porque ele queria dizer o seguinte: eu quero que vocês construam o Laboratório da Paz lá em Saquarema, no campus Saquarema, lá onde o IPC tem o seu campus. Aí um ficou olhando para a cara do outro, ninguém entendia nada, entendia absolutamente nada do que era paz, né? A gente entendia muito pouco, a gente só sabe, pô, paz é a ausência da guerra, a única coisa, a ausência de guerra, a gente não sabia grande coisa. Então, foi uma saga, por quê? Porque levou 10 anos para materializar. Primeiro a gente começou a estudar entre a gente sobre o que era paz e fazer autopesquisa. Então, daí saíram 2 congressos. Primeiro e segundo congresso de Encontro Internacional da Paz, em 2009 e 2015, em que os voluntários do Rio de Janeiro e de outras pessoas, de outras partes afinizadas, escreveram sobre a paz, né? Nesse meio tempo, eu comecei a ir mais fundo, porque eu dava acoplamentário, eu dava SCP-2, antes disso eu era da equipe de SCP-2, então eu comecei a observar os campos que se formavam, os campos de energia que se formavam. E eu vi várias casuísticas, tipo assim, às vezes no SCP-2, durante o SCP-2 tem uma atividade que chama de testagem de campo, né? A pessoa vai lá testar o campo. Então, uma coisa que me impressionou foi uma vez um aluno que chegou lá, foi testar o campo, e o campo envolveu ele. Quando o campo envolveu ele começou a sentir uma coisa tão assim diferente, que praticamente começou a chorar. Disse, puxa, que acolhimento e tal. Então, eu fui pesquisar, vendo, e eu cheguei, aí meio que nasceu a configuração do pacificário. Então, o pacificário é mais ou menos estilo acoplamentário, onde todo mundo participa. Quando você está no centro, está sendo assistido, quando você está fora, você tem que assistir a pessoa que está no centro. Então, daí a gente fez vários experimentos, e em 2014 a gente propôs uma dinâmica, né? E a gente foi trabalhando com ela, chegamos a dar o Pacificário em Foz, em São Paulo, e finalmente chegamos à configuração. E aí a gente começou a trabalhar desde 2016, 2017 até 2017 para a construção. Não foi simples, porque foram vários contrafluxos, e principalmente de cunho financeiro, né? Mas assim, por que é importante? Não é dinheiro, não é tão caro, né? Você construir um pacificário, não sei quanto sairia hoje, mas digamos que saísse 350, 400 mil. É dinheiro, é claro, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: não adianta eu tirar 400 mil do meu bolso e construir. Por que não adianta? Porque não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de energia grupal.
de cunho bem prático, tá? Se eu chegasse e fosse construir alguma coisa, qualquer coisa da Conscienciologia, construir, a pessoa ia achar legal? Ia, claro que ia achar legal. Mas qual seria o sentimento das pessoas? As pessoas provavelmente falariam assim, é muito legal, mas não tem nada a ver com isso. Então, justamente, a participação grupal foi essencial. Eu sempre falo que a pessoa dê R$ 20, R$ 30, um dá uma porta, outro dá um ar-condicionado, isso é fundamental, porque dá o senso de pertencimento. Então, o Pacificário foi construído assim, e eu acho que tudo da Conscienciologia deveria ser assim. Né? Porque não adianta vir um mecenas e botar 1 milhão, comprar um terrenão, fazer... Não adianta isso, não é por aí. Porque o voluntário ele não vai se sentir parte. Ele só se sente parte se participar. Der ideia e falar e tal. Não, eu quero sim, eu quero dar a janela. Não, eu quero dar ar-condicionado, entendeu? Esse que é o pulo do gato, que eu aprendi é isso. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, agora em junho nós vamos inaugurar o IPC vai inaugurar o campus em Foz, a pedra fundamental dentro do discernimento. Vai fazer um comodato lá, né? Então, a mesma coisa, a construção vai ser, cada um vai dar um pouquinho. Né? Então, tudo da Conscienciologia deveria ser assim. Eu sei que nem sempre é assim. Então, mas é isso. Eu acho que o processo é de construção grupal. E dentro desse processo da construção do pacificário e tudo, eu desenvolvi uma resiliência, né, que eu denomino de obstinação cosmoética. Então, é isso porque é muito revés, né, que a gente tem pela frente. Quem olha construído parece legal, mas pô, não sabe a metade do que a gente passou, né? Mas faz parte, acho que está tudo certo. Né? Tudo bem? Posso fazer uma ideia. Posso fazer uma ideia que dá realmente muito trabalho, né? O professor foi descrevendo ali a testagem de campo, me deu uma saudade do SCP-2, essa É, pandemia nos afastou, né? mas a CP2 é o fim de linha, no sentido de que tem que ser feito, porque o pessoal está fora de forma, né? O pessoal está realmente fora de forma, então tem que requalificar as equipes, tem que fazer uma série de movimentos para depois. Todo mundo está afim de voltar, mas realmente o pessoal está muito fora de forma, então provavelmente vai começar em Foz. Deve ter uma turma só para equipes, sei lá, não sei, mas enfim, vamos aguardar. Para quem não conhece, a CP2 é o nosso curso no IPC, da Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2, né? É. E é um curso que a gente faz bastante trabalho energético e dá para sentir realmente, vivenciar essa sensação de acolhimento, de amparo, de É porque fraternidade. ele é top, né? Ele é top em termos de equipe extrafísica, né? Então, mas é o curso que eu acho que exige mais qualificação da equipe intrafísica. Equipe extrafísica pode ser, mas equipe intrafísica exige muita qualificação. E vamos ver, vamos torcer aí para voltar. 2 anos afastados trouxe um pouco mais de dificuldade da gente reconectar e relembrar o convívio, né? Parece que as pessoas estão mais sensíveis um pouco. Na verdade, o que acontece? Eu acho assim, na verdade, o mundo mudou tanto, né? O fluxo do universo, como a gente fala, não adianta reclamar, o mundo mudou, né? A gente fala, aquele exemplo bem clássico, o mundo mudou de tal forma que a gente não sabe o que está acontecendo, como é que vai ficar. Aquele exemplo da maior frota de táxi do mundo, não tem um táxi, que é o Uber, né? Então, o mundo está nessa base. A maior rede hoteleira do mundo não tem um quarto de hotel, que é a Airbnb, né? Então, aí os bancos digitais não têm uma agência. Então, assim, o mundo está de perna para o ar, ninguém sabe o que vai acontecer. E o nosso modelo anterior, de presencial, curso de campo, isso tudo ficou muito caro, né? É muito caro hoje em dia. Então, como é que vai ser esse novo mundo? Eu não tenho ideia. Ainda ontem, eu estava vendo no jornal, por exemplo, que São Paulo, cidade de São Paulo, a maior quantidade de tráfego costumava ser sexta-feira. Todo mundo saía de carro para depois emendar, né, na praia, sei lá.
E o pessoal constatou que não é quinta-feira. Aí por que isso? Por causa do trabalho híbrido. A maioria das pessoas estão trabalhando presencialmente terça, quarta e quinta. E geralmente trabalha de casa segunda e sexta. Assim dá uma emendada, seja para a praia, seja para a montanha, né? Então o mundo está mudando muito. Para onde isso vai parar, a gente não sabe, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que muita gente ficou para trás, né? Muita gente não se adaptou ao digital, né? Muita gente boa, inclusive, né? Então, que se recusa a entrar no digital. Mas não tem saída. O mundo mudou bastante. Então, para onde a gente vai caminhar é uma incógnita que a gente vai ter que ficar de olho aceso, butuca aceso, para ver como é que vai ser, né? Verdade, acelerou bastante esse processo. Bom, vamos para a Pensata de Para-Direito, página 1451. O direito e o para-direito só existem com a paz. Quando as armas falam, as leis se calam. Gostaria de comentar? Não, eu acho perfeito. Eu acho que esse ordenamento é um trabalho assim muito grande de fazer a pessoa refletir, né? Eu sou meio saudosista, tá? Tô falando assim, porque eu cheguei a pegar uma época em que as pessoas sonhavam mais, sabe? Paz mundial, né? Aquela história, tipo, faça paz, não faça amor, não faça guerra, sei lá. Então, assim, o pessoal costumava sonhar mais. E essa nova geração, o pessoal está muito perdido, muito individualista, entendeu? Que havia um Holopensene, pelo menos era meio doido, assim, mas assim, vamos lá, vamos se protestava contra as guerras e tal. Hoje em dia tem uma certa indiferença, sabe? E em grande parte é porque as pessoas estão pouco reflexivas, estão muito imediatistas, estão meio acuadas, né? Então tem todo um aspecto que, quando eu digo que o mundo mudou, e mudou muito, é assim, por exemplo, o jovem, ele está sabendo mais que o coroa, a princípio, porque ele domina qualquer tecnologia muito rapidamente, né? Meu neto, ele pega um celular, ele está me dando lição, né? Então, o que acontece? Antigamente, nas gerações anteriores, as pessoas mais velhas eram mais sábias. Continuam sendo, só que eles não dominam a tecnologia. Então, meio que perderam um pouco o respeito dos mais jovens. Então, é esse mundo aí doido que a gente está vivenciando, né? Então... É verdade. Bom, a gente está indo para os nossos comerciais. O professor tem algum evento para comunicar? Sim, pois não. O IPC ele realiza sempre um grande evento em novembro, precisamente 15 de novembro, né? Então, não me lembro direito se é 12, 13, 14, 15, mas é o terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Então, é sobre as técnicas novas que o pessoal adotou. O IPC, então, mostrou muita evolução na parte da transformação digital. E eu, particularmente, eu tive que desenvolver muito processo de parapolítica. Só para entender que eu estava preso dentro de casa, né? Durante praticamente 2 anos, eu tive que gestar uma série de novidades dentro da instituição. E o pessoal só entrou nessa porque eu tive que fazer muita parapolítica. Então, é minha experiência nesse sentido. Eu não entendo nada de parapolítica, mas tive que aprender do meu jeito. Acho que é isso. Então, estão convidados. Muito bom. É ipc.org a página do IPC, né? Isso. ipc.org. Quem quiser entrar, dá uma olhada. Vai ser todo online, né? Então... Tá ótimo. Vamos agora fazer uma pausa para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI, AM 1320, Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito.
Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos agora no último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Félix Flon. Agora, vamos continuar no tema autopacificação e parapolítica. Professor Félix, como a parapolítica ajuda a manter a coesão do grupo e fixar esse holopensene para a paz? Não, excelente pergunta. Na realidade, eu posso falar da minha experiência, né? Dentro do processo da transformação digital que a instituição, o IPC passou, a gente teve que ser bastante criativo, lançar atividades que trouxessem o trabalho, porque o trabalho é que desassedia muitas vezes, o trabalho é que faz as pessoas pensarem juntos a solução, e não foi só o trabalho, na verdade, como instrumento de parapolítica, eu considero que a transparência das metas e a constante comunicação com todos para criar o que a gente denomina de interconfiança. Porque a partir daí as pessoas começam a trabalhar em conjunto e vão em frente, né? Porque só para a gente entender, dentro da gestão, quando apareceu a pandemia em março, acho que 2020, né? O IPC ele sempre foi ser assim a instituição mais pesada. Ela custava 150 mil mês, né? Todos os centros educacionais, tudo. E quando a crise abateu na gente, a gente não sabia como fazer, a gente não tinha reserva para bancar isso. Aliás, foi a sorte, foi o azar da sorte. Por quê? O que eu costumo brincar assim, se a gente tivesse 2, 3 milhões, a gente estava lascado. Porque a gente fala, não, a pandemia vai passar, vamos pagando aí, vamos descansando, que a gente estaria na mesma, né? Então, e a gente não tinha saída, a gente se reuniu sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, a gente criou cursos novos. Então, o trabalho afinizou muitas pessoas e a gente conseguiu sair, né? A gente fez a transformação digital da instituição, fechou vários centros educacionais. Então, de 150 mil mês, a gente baixou para 35 mil mês, né? E o mais importante, a gente conseguiu revelar inúmeros talentos, porque a grande virtude da transformação digital é que não tem mais distância, né? Então, a gente teve talento de Boa Vista, talento, sabe, de Joinville, de pessoas que jamais apareceriam antes, no modelo anterior, apareceram, contribuíram e ajudaram a instituição. Então, eu sou extremamente grato a essas pessoas e a gente fez essa virada. Agora, eu acho que o que apazigua mesmo é o desafio, é o trabalho. O professor Valdo, né, ele ele sabia muito bem disso, ele volta e meia a lançar um desafio para o grupo, né? Porque ele mesmo falava, senão o grupo começa a brigar muito entre si. Então, então é o trabalho realmente, né? Então, eu acho que é isso. E é mais ou menos o que eu falei no bloco anterior, a energia do grupo é que vai fazendo a coisa rodar, né? No final das contas, o IPC, dentro desse processo, fez a virada e a gente escreveu 2 volumes da nossa revista Homo Project, da nossa transformação digital, e está disponível a qualquer um queira baixar e usar. homoprojecto.org, eu acho. Tá lá, quem quiser baixar pode olhar, ver como é que a gente fez, está aberto para todos. Inclusive, eu já publiquei uma vez, vou ver de publicar mais, é muito, muito importante. Não, isso é a nossa marca, né? Quando a gente passar dessa para outra, é o que fica, né? É o que fica, eu acho que é isso. Muito bom. Então, como a gente assume esse para-dever para quem sente, para quem tem conexão com essas ideias? Como a gente assume esse para-dever de trabalhar pela paz? Na realidade, mais uma vez, a gente volta no início, né? Na medida que você se pesquisa mais, a tendência é você aumentar a sua lucidez. Quando você aumenta a sua lucidez, não há como você não assumir que você querer ser um agente da paz, né? Fazer a sua parte
tentar realmente melhorar, e assim, e é um grande benefício para você mesmo, que eu falei antigamente, né? Antes, né? Na verdade, eu me achava um cara mais ou menos pacífico, até que comecei a pesquisar meu belicismo, né? Então eu vi que eu era uma pessoa muito bélica, né? Ainda sou, por sinal, né? Nós temos dentro de nós a indignação que vira síndrome do justiceiro e tudo mais. É lutar contra isso. Então, por quê? Porque existe realmente, mais uma vez, né? Existe um processo que a gente chama de natureza, ou fluxo do universo, ou fluxo do cosmos, do qual é que nem a gente fala, por exemplo, agora é de dia, depois amanhã vai fazer outro, o sol vai nascer de novo. A gente não tem como mudar isso. Então, esse é o fluxo da natureza, fluxo do cosmos. Então, a gente entender que esse fluxo veio para a evolução de todos. Então, não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta fazer a síndrome do justiceiro. É entender, trabalhar com isso para melhorar e tomar carona disso, né? A gente sabe, por exemplo, que os amparadores, eles torcem por nós, porque eles querem que a gente dê certo, porque eles também querem dar certo, né? Então, a gente trabalhar a favor do cosmos é a gente entender a situação e tentar tirar partido disso, né? Então, o que eu falo, intermissivista, os cursos intermissivos, eles são uma forma de tomar partido do fluxo do universo. Já que a gente vai dessomar e ressomar, por que não nos qualificar melhor? É mais ou menos isso, né? Então, o processo da paz é mais ou menos isso. A gente se entender o outro e como a gente poder sobrepairar a situação. Aí vem aqueles fatores básicos, né? Perdão, reconciliação, para sobrepairar, porque realmente não para, o processo da evolução não para e a gente tem que tentar se melhorar nesse sentido, né? E deixar um rastro mais positivo possível nessa nossa existência, né? Já já a gente parte para o extrafísico mas o trabalho não para, porque aí vem a pré-intermissiologia, né? Já é outra história. O professor falou várias vezes da relação com a família, mas os desafios também da vida adulta, de ter um relacionamento afetivo sexual e conseguir dar um sentido ao trabalho para a carreira profissional também são tão difíceis quanto, né? E no voluntariado a gente acaba desenvolvendo muitas competências nesse sentido, porque Sem justamente dúvida. o trabalho voluntário nos dá mais espaço para isso, né? Sim, assim, só corroborando, é que acho que a maioria das pessoas não parou para refletir o quanto que o voluntariado e o conhecimento da Conscienciologia, evidente, beneficiou você, né? Então, por exemplo, no caso do IPC, muitos já vieram me falar, graças a essa transformação digital, eu me modernizei. Eu passei a usar métodos ágeis, comecei a usar uma série de coisas que são mais, como é que eu vou dizer, verdade relativa de ponta do que as empresas estão usando. E antes não, a gente só usava papel, né? Então a gente modernizou. Mas fora isso, eu acho assim, a maioria das pessoas não avalia o nível de gratidão que deveríamos ter por esse corpo de conhecimento. Então, hoje em dia, a gente entende melhor, se entende melhor o contexto familiar que a gente caiu, entende o processo kármico, e eu acho que, sei lá, isso traz um apaziguamento muito bom para a gente. Muito trabalho pela frente, mas, em compensação, a gente fica muito mais sereno em relação que a gente toma mais as rédeas da nossa evolução. Eu acho que é isso. E aí traz um outro desafio, né? Que eu costumo dizer, que eu pelo menos, eu falo assim, nós somos resultado de desassédio de anos a fio. Então, vão tirando camadas e camadas de assédio, a gente vai se desassediando. Mas aí tem um outro desafio, que você passa a enxergar com mais lucidez. Claro que você vai ser um agente da paz, mas você não consegue passar isso para os seus familiares, seus amigos. Não consegue facilmente. Você já passou, você fala, o pessoal não entende nada. Então, mas paciência, né? Olha, eu aprendi a ser professora, né? Então, ressignifiquei a minha profissão fora do voluntariado, a partir do voluntariado, e na pandemia eu me afastei 1 ano e meio.
mas depois eu repensei e senti falta desse senso de comunidade que o voluntariado traz, né? E sou extremamente grata pelas oportunidades como essa, por exemplo, de estar aqui conversando contigo, que se não fosse o voluntariado, não sei se haveria, né? É, o, E tantos outros professores que eu entrevisto aqui no programa que não tem como ser ruim, não, é impossível pensar que isso é trabalhoso ou que seja algo... o que eu costumo dizer é o seguinte: nós, como consciência, o ideal é que nosso mundo esteja sempre crescendo, né? Por exemplo, é que eu falo um exemplo muito claro assim, por exemplo, quando eu me aposentei, né? Se eu ficasse dentro de casa, eu estava lascado. Meu mundo seria meu quarto, eu iria brigar por qualquer negócio. Como eu tenho voluntariado, que eu itinerei a beça, eu expandi cada vez mais, até a gente tem que estar sempre expandindo. Então, a gente vê o quanto que você pode atuar, quanto que você pode ser agente da paz dentro do processo, tocar os processos. Então, assim, eu acho que nós, como consciência, temos que estar sempre expandindo o nosso mundo. Isso traz um apaziguamento maior. Verdade, e o voluntariado demanda também uma organização para a gente encaixá-lo na nossa vida, né? Eu concordo contigo, não é fácil, é subsistir, parte afetiva e tal, mas assim, é o que a gente fala, né? Eu costumo citar o clássico que eu costumo citar, que o intermissivista veio para fazer três coisas. Primeiro, se autossuperar, né? Para fazer exatamente o que você fez na outra existência, não precisava ressomar. E segundo, você caiu numa família e conhece algumas pessoas para se reconciliar. E terceiro, é o que a gente está fazendo. Você veio para fazer assistência, que é justamente através de um programa, através de um livro. Então, são os três itens básicos, né? Muito bom. Bom, nossa última pensata sobre paradireitólogo. A gente já falou bastante do intermissivista, vamos pensar agora no paradireitólogo. Obviamente, a consciência paradireitóloga não precisa ser graduada em direito. Paradireito é para todos, né? Há princípios paradireitológicos íncitos nas consciências, em múltiplas áreas de atividade, refluindo de existências humanas pretéritas. A consciência paradireitóloga dedica-se à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos, a partir da manutenção de ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos. Excelente. Eu acho, assim, tem até uma ortopensata que eu andei pensando, até falei, o completismo da Maxi Proexis resulta, na verdade, do coroamento de anos de convivialidade produtiva. Então, isso somos nós. Você vai produzindo, convivendo, produzindo, e aí você está contribuindo para a Maxi Proexis. Eu acho que é isso. Muito bom. Professor Félix, estamos terminando. Convido a sua despedida e agradeço desde já a sua participação e disponibilidade. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma tremenda oportunidade da gente poder estar conversando, contribuindo em algum grau, e mostrando o que a gente fez de autopesquisa, e também a gente está aberto para novos convites. Nós que agradecemos. Agradecemos a presença dos nossos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI AM 1320, Facebook, sempre RCI, e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.